Você já sentiu que apesar de todo o seu esforço, as bênçãos financeiras simplesmente não chegam até sua casa? Que por mais que trabalhe, ore e busque caminhos honestos, parece que uma força invisível bloqueia a prosperidade que Deus deseja para sua vida? Hoje eu preciso falar sobre algo que poucos conhecem. Um segredo espiritual preservado por séculos, mencionado por um dos santos mais poderosos da Igreja, o venerável Padre Pio de Pietrelcina. Um homem que carregava em seu corpo os estigmas de Cristo e que podia ver além do véu entre este mundo e o espiritual. O que estou prestes a revelar não é mencionado nos documentos oficiais da Igreja, mas foi passado através de testemunhos daqueles que conviveram com o santo. Uma prática simples que utiliza um elemento comum que você já tem em sua cozinha, mas que quando aplicado com fé e nos lugares corretos da sua casa, tem o poder de dissipar as trevas e abrir os canais espirituais para a abundância divina. Famílias inteiras testemunharam transformações radicais em suas vidas após seguirem esta orientação. Dívidas que pareciam impagáveis foram quitadas, oportunidades surgiram como se do nada, a saúde foi restaurada e, mais importante, a paz e a harmonia voltaram a reinar nos lares. Um homem na Itália, após 3 anos desempregado e à beira da falência, aplicou este método em sua casa numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, recebeu 2 propostas de emprego, ambas com salários muito acima do que ele jamais havia ganhado. Uma mulher no Brasil, com um negócio familiar à beira da falência, viu sua situação completamente revertida em menos de 30 dias. O que estou prestes a compartilhar com você não é uma simples superstição. É uma prática espiritual baseada em princípios bíblicos profundos, mencionada nas Escrituras Sagradas e fortalecida pela sabedoria de um santo que conversava diretamente com Cristo. Mas preciso alertá-lo. Esta revelação não é para todos. Alguns irão duvidar, outros tentarão, mas sem a fé necessária. E existe um terceiro grupo, aqueles que estão tão envolvidos nas trevas que temerão esta luz. Se você sente um arrepio, uma inquietação ou uma súbita vontade de parar este vídeo agora mesmo, isso pode ser um sinal de que forças negativas estão tentando impedir de você receber esta bênção. O que você sentirá nos próximos minutos pode mudar completamente sua percepção sobre a batalha espiritual que está acontecendo dentro das paredes da sua casa. Você descobrirá por que algumas pessoas parecem atrair naturalmente a prosperidade, enquanto outras, igualmente merecedoras, vivem em constante escassez. E mais importante, você aprenderá exatamente os 5 lugares onde o venerável Padre Pio orientava a colocar sal para criar um escudo espiritual que protege seu lar e abre as portas para a abundância que Deus reservou para você e sua família. Antes de revelar este conhecimento sagrado, peço que você se prepare espiritualmente para recebê-lo. Inscreva-se agora neste canal para que possamos formar uma comunidade de fé e apoio mútuo. Ative o sininho para ser notificado sobre outras revelações espirituais que podem transformar sua vida. E mais importante, deixe nos comentários a palavra proteção para manifestar sua disposição em receber este conhecimento. Quando você escreve esta palavra, está declarando espiritualmente que está pronto para romper com as forças que bloqueiam sua prosperidade. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com esta revelação divina. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em uma pequena vila italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, demonstrava uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Aos 5 anos, já tinha visões de Jesus, Maria e de seu anjo da guarda. O menino que se tornaria o famoso Padre Pio cresceu em uma família humilde, conhecendo de perto as dificuldades materiais que Padre Pio havia lhe dito: filha, sua casa tem portas que você vê e portas que você não vê. As visíveis protegem-se com chaves, as invisíveis com fé e sal consagrado. Durante os anos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, quando a fome e o desespero assolavam a Itália, muitas famílias na região de San Giovanni Rotondo foram misteriosamente poupadas das piores provações. Mais tarde, descobriu-se que eram famílias que seguiam fielmente as orientações do frade capuchinho sobre a proteção espiritual de seus lares. O próprio Padre Pio explicava que a escassez material muitas vezes não era resultado apenas de circunstâncias econômicas, mas de um bloqueio espiritual. Quando fechamos as portas para o mal, abrimos janelas para as bênçãos, dizia ele. Esta sabedoria estava profundamente enraizada na compreensão de que vivemos não apenas no mundo material, mas também no espiritual. Em 1964,
3 anos antes de sua morte, Padre Pio recebeu a visita de um empresário à beira da falência. O homem havia tentado de tudo: empréstimos, novos investimentos, até consultas com especialistas em negócios. Nada funcionava. Depois de ouvir sua confissão, o santo olhou profundamente em seus olhos e disse: "Seu problema não é financeiro, mas espiritual. Há uma barreira impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até você e sua família." O empresário seguiu à risca as instruções do Padre Pio sobre os 5 lugares onde colocar o sal. 6 meses depois, retornou ao convento, não apenas para agradecer, mas para fazer uma generosa doação ao hospital que o santo estava construindo. Seu negócio havia se recuperado de forma tão extraordinária que ele mal podia acreditar. Casos como este se multiplicaram, mas Padre Pio sempre pedia discrição. "Não é o sal que faz o milagre", explicava ele. "É a fé em Deus e sua providência. O sal é apenas um símbolo, um instrumento. Sem fé, é apenas um condimento." A própria vida de Padre Pio era um testemunho de como a prosperidade verdadeira funciona. Vivendo na mais absoluta simplicidade pessoal, ele conseguiu, através da fé e da providência divina, construir um dos maiores e mais modernos hospitais da Itália na época, a Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956, um projeto que médicos e economistas consideravam impossível para um simples frade sem recursos. O santo demonstrava através de suas obras que a verdadeira abundância não significa acumulação egoísta, mas ter o suficiente para viver com dignidade e ainda ajudar ao próximo. Este equilíbrio entre bem-estar material e generosidade é a marca da prosperidade autêntica que Deus deseja para seus filhos. Durante seus últimos anos, Padre Pio tornou-se ainda mais enfático sobre a importância de proteger espiritualmente os lares. Os tempos se tornarão mais difíceis, profetizava. As famílias enfrentarão provações maiores e as forças contrárias ao plano divino se intensificarão. Protejam seus lares, protejam seus corações. Hoje, décadas após sua partida para a eternidade, as palavras proféticas de Padre Pio ressoam com ainda mais força. Vivemos tempos de incerteza econômica, valores familiares sob ataque e uma crescente sensação de insegurança material. Precisamos, mais do que nunca, da sabedoria espiritual que este grande santo nos deixou. E agora chegou o momento de revelar os 5 lugares específicos onde Padre Pio orientava a colocar o sal consagrado para proteger e atrair abundância para o lar. Esta revelação, guardada por tanto tempo, pode ser a chave para desbloquear as bênçãos divinas que estão destinadas a você e sua família. O primeiro lugar sagrado é a entrada principal de sua casa. A porta de entrada não é apenas uma passagem física, mas um portal energético por onde transitam todas as influências que entram em seu lar. Padre Pio ensinava que esta é a primeira linha de defesa contra as energias negativas e a principal porta de entrada para as bênçãos divinas. Coloque uma pequena quantidade de sal nos cantos superiores da porta ou discretamente sob o tapete de entrada. Enquanto faz isso, reze com convicção: Senhor, assim como o sal purifica, que esta entrada seja purificada. Que só entre nesta casa. O último lugar sagrado é o centro da casa, o coração do lar. Este ponto representa o núcleo espiritual da família, onde todas as energias convergem. Padre Pio ensinava que uma casa pode ter paredes fortes e fechaduras seguras, mas se seu centro espiritual estiver vulnerável, nenhuma prosperidade será duradoura. Identifique o ponto central de sua casa, geralmente uma sala de estar ou outro cômodo central, e coloque ali um pequeno recipiente com sal, discretamente posicionado onde não chame a atenção de visitantes. Ao fazê-lo, reze com o coração aberto. Sagrado coração de Jesus, estabelece teu trono no centro desta casa. Que tudo que somos e temos esteja sob autoridade. Afasta toda escassez, discórdia e doença. Traz abundância, paz e saúde a todos que aqui habitam, para que possamos ser testemunhas vivas de tua providência e amor. Uma família de comerciantes de Porto Alegre seguiu esta orientação após uma peregrinação à Itália
onde conheceram um padre que havia sido próximo de Padre Pio. Na época, enfrentavam uma crise financeira severa e conflitos familiares constantes. Em menos de 2 meses, não apenas sua situação financeira começou a melhorar dramaticamente, mas a harmonia foi restaurada entre os membros da família, permitindo que trabalhassem unidos para reconstruir o negócio familiar. É importante ressaltar que Padre Pio sempre enfatizava: não é o sal em si que opera o milagre, mas a fé em Deus e a disposição de viver segundo seus mandamentos. O sal é apenas um símbolo, um ponto de contato para a nossa fé, assim como a água benta ou o óleo consagrado. Ao colocar o sal nesses 5 lugares, você está fazendo uma declaração espiritual. Está reconhecendo a soberania de Deus sobre sua casa e convidando sua proteção e provisão para habitar com você. Está também criando uma barreira contra influências negativas que bloqueiam a prosperidade divina. Padre Pio recomendava renovar este sal a cada 7 dias, preferencialmente aos domingos, após voltar da missa. O sal antigo deve ser descartado em água corrente, nunca no lixo comum. Ao descartá-lo, agradeça pelas proteções e bênçãos recebidas durante a semana e peça que continuem na semana que se inicia. Muitos seguiram estas orientações em segredo por décadas. Famílias inteiras prosperaram, mesmo em tempos de crise econômica. Negócios floresceram quando outros ao redor fechavam as portas. A saúde foi preservada quando epidemias assolavam comunidades inteiras. Hoje esta sabedoria é mais necessária do que nunca. Vivemos tempos de incerteza e instabilidade. O sistema financeiro global está em constante turbulência. O desemprego ameaça famílias. A inflação corrói o poder de compra e, mais do que nunca, forças contrárias aos valores cristãos parecem ganhar terreno. Mas você não está sozinho nesta batalha. A mesma proteção e provisão divina que sustentou tantas famílias ao longo das décadas está disponível para você agora. Os mesmos princípios espirituais que Padre Pio ensinou continuam tão poderosos hoje quanto eram em seu tempo. Agora que você conhece os 5 lugares sagrados onde colocar o sal, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é fundamental entender o impacto profundo que esta prática pode ter em sua vida. Não estamos falando apenas de uma melhoria financeira passageira, mas de uma transformação integral que afeta todas as dimensões da sua existência. Quando você protege espiritualmente seu lar seguindo estas orientações, está literalmente redesenhando o campo energético que envolve sua família. É como se você estivesse limpando as lentes através das quais a providência divina enxerga sua casa. O que antes estava turvo e bloqueado torna-se cristalino e receptivo. Pense por um momento. Quantas oportunidades podem ter passado por você, Antônio, com um sorriso sereno? Às vezes aparecem como parentes que não víamos há tempo, outras vezes como estranhos que cruzam o nosso caminho precisamente quando mais precisamos. É importante compreender que a proteção espiritual do lar através do sal, nos 5 pontos sagrados, não é uma fórmula mágica para a riqueza instantânea, mas um meio de remover obstáculos invisíveis que impedem o fluxo natural da providência divina em nossa vida. É como limpar um canal para que a água possa fluir livremente novamente. Padre Pio alertava que 3 atitudes são essenciais para que esta prática produza frutos duradouros. Primeiro, uma vida de oração constante. O sal consagrado é apenas um símbolo externo. A verdadeira proteção vem de um coração em comunhão contínua com Deus. Reserve alguns minutos todos os dias para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir orientação para o uso correto dos recursos que chegam até você. Segundo, honestidade e integridade em todas as transações financeiras. A prosperidade que vem de Deus nunca se constrói sobre desonestidade ou exploração do próximo. Padre Pio era enfático. É melhor pão duro ganho com honestidade do que um banquete adquirido com engano. Terceiro, generosidade com os necessitados. A verdadeira abundância é um fluxo contínuo. Recebemos para compartilhar. Quando bloqueamos este fluxo através da avareza, a própria fonte pode secar. Dê e recebereis, ensinou Jesus. E Padre Pio reforçava este princípio, explicando que a generosidade é a chave que mantém abertos os canais da prosperidade divina. Uma comerciante de São Paulo testemunhou esta verdade em sua própria vida. Após seguir as orientações sobre os 5 lugares sagrados, seu pequeno comércio começou a prosperar rapidamente. Inspirada pela gratidão,
decidiu que 10% de seus lucros seriam destinados a ajudar famílias necessitadas de sua comunidade. Para sua surpresa, quanto mais doava, mais seu negócio crescia. É como se cada real que dou retornasse multiplicado, explicava ela. A proteção espiritual de seu lar através do sal nos 5 pontos sagrados não é apenas para benefício pessoal, mas para que você se torne um canal de bênçãos para muitos. Quando sua casa se torna um centro de abundância, você tem os recursos necessários para impactar positivamente sua comunidade e além. Considere o exemplo de Padre Pio. Vivendo na mais absoluta simplicidade pessoal, conseguiu construir um hospital moderno que salvou milhares de vidas. Sua abundância nunca foi para luxo pessoal, mas para servir ao próximo com excelência. Quando você aplica a proteção espiritual em sua casa, está se alinhando com este mesmo princípio divino. A prosperidade que começará a fluir para a sua vida não é um fim em si mesma, mas um meio para que você realize sua missão neste mundo com maior impacto e alcance. Muitas pessoas testemunharam não apenas melhorias financeiras após seguirem estas orientações, mas também uma profunda transformação em seu relacionamento com o dinheiro e os bens materiais. O medo e a ansiedade sobre o futuro deram lugar a uma confiança tranquila na providência divina. A sensação constante de escassez foi substituída por uma consciência de abundância e gratidão. Uma professora aposentada de Fortaleza havia passado a vida inteira lutando contra dificuldades financeiras. Mesmo após décadas de trabalho dedicado, sua aposentadoria mal cobria suas necessidades básicas. A ansiedade sobre dinheiro havia se tornado parte de sua identidade. Após conhecer e aplicar os ensinamentos de Padre Pio sobre os 5 pontos de proteção, algo surpreendente aconteceu. Nos primeiros dias, nada mudou externamente, ela relatou, mas internamente comecei a sentir uma paz que nunca havia experimentado antes quando pensava em dinheiro. A sensação constante de aperto no peito quando chegava uma conta desapareceu. Comecei a confiar verdadeiramente que Deus cuidaria de mim. 2 semanas depois, recebi uma carta informando que tinha direito a uma revisão de aposentadoria que havia solicitado anos atrás e que considerava perdida. O valor retroativo era suficiente para quitar todas as suas dívidas e ainda fazer uma pequena reforma em sua casa, algo que sonhava há décadas. Mais importante que o dinheiro, continuou ela, foi a libertação do medo que me consumia. Agora sei que nunca estive realmente sozinha em minhas lutas. E mesmo que outras dificuldades venham, pois esta é a natureza da vida, nunca mais enfrentarei com o mesmo desespero de antes. Esta, talvez, seja a maior bênção da proteção espiritual do lar, a libertação do medo e da ansiedade